Olá, Denise, boa tarde, tudo bem com você? Não sei se eu pronunciei teu sobrenome correto, Mandanchen, mais ou menos. Você me corrija por aí, você vai abordar esse assunto que afeta aí diretamente a vida de milhões de cooperados. Então, vou sair agora, deixo o palco com você para fazer o encerramento do nosso evento. Obrigada, Douglas. Que manhã incrível, né? A gente falou de muitos temas aqui que com certeza vão ajudar muito o cooperativismo e todos os negócios aí a continuar prosperando, né? Falamos de transformação digital, transformação antropológica, liderança, negócios e agora negócios com significado. E a mim, né, cabe aqui essa hora do almoço, né, que a gente possa alimentar também o nosso futuro. Meu objetivo aqui é trazer uma temática que tem um foco muito mais voltado para a perspectiva humana, porque não adianta apenas nós conseguirmos fazer os nossos negócios prosperarem se a gente não conseguir inovar, dar sustentabilidade para a nossa própria vida, né? Vou puxar minha apresentação aqui para compartilhar esse pensamento com vocês. Deixa eu pegar aqui. Projetando? Tá ok? Bom, então, nós também precisamos absorver esse conhecimento todo para poder dar um pouco mais de sustentabilidade e tornar a nossa vida também cada vez mais longa e cada vez mais ativa. Hoje pela manhã nós vimos muitas temáticas, muitas tendências, né? Mas a maior revolução do século XXI, ela não é tecnológica. Ela não é a forma que a gente vai atender a geração Z. A maior revolução do século XXI é a longevidade, tem a ver com a nossa vida. É uma revolução que está acontecendo no dia a dia, na nossa casa, mas a gente fala muito pouco sobre ela, a gente age muito pouco sobre ela. A expectativa de vida vem aumentando a cada ano 3 meses. Todos os anos nós ganhamos 25% a mais, né, de tempo de vida, 3 meses por ano. No passado, quando a gente falava em longevidade, a gente logo remetia a uma palavra e que a gente tem muito preconceito dela, que é a palavra aposentadoria. E esta palavra aposentadoria era uma realidade ali que perdurava por 5, 7, 10 anos no máximo. Com o aumento da expectativa de vida e da longevidade, a aposentadoria, esse momento que a gente vai parar um pouco e fazer escolhas diferentes, já é uma realidade de 25 anos de vida. Então, a gente precisa também usar um pouco dessa tecnologia toda de conhecimento que a gente vem absorvendo para pensar e planejar como que vai ser a nossa vida nesse segundo momento. Muitas empresas refletem, muitos de nós diariamente refletimos sobre como dar e manter o padrão da nossa empresa no futuro, mas pouquíssimas pessoas pensam em como manter o padrão de vida da sua vida pessoal. Nós temos hoje 37 milhões de aposentados no Brasil e apenas 3% conseguiram manter o padrão de vida. A gente é completamente absorvido pelas demandas do dia a dia, muitas vezes até pelo nosso negócio, e não pensamos no negócio vida. 97% hoje dos nossos aposentados, eles precisam da ajuda de parentes, precisam continuar trabalhando ou reduzem drasticamente aí o seu padrão de vida. E esse ponto, especialmente no Brasil, é mais relevante ainda. O mundo todo está envelhecendo, mas o Brasil tem uma segunda característica, porque nós estamos envelhecendo e ficando cada vez mais pobres. O brasileiro ele lidera o recorde dos países que têm mais dificuldade de poupar. Apenas 11% da nossa população hoje faz um planejamento efetivo para o futuro. E se não o cooperativismo, que tem essa perspectiva humana, qual é a organização que teria maior assimetria para trazer primeiro esse conceito educacional e essa consciência de longo prazo, se não o cooperativismo de crédito? A vida tem ficado e tem se tornado cada vez mais longa e ela traz muitos desafios e muitas oportunidades. Sobre a ótica dos desafios, obviamente que viver 25 anos com liberdade financeira, seja trabalhando ou não, já traz uma perspectiva financeira que precisa ser planejada.
Existem várias formas de planejar o futuro financeiro e as cooperativas já atuam, algumas delas nessa temática. A Quanta é uma instituição criada através do modelo até de intercooperação, a gente falou sobre isso hoje e semana passada no evento do Banco Central. Ela é uma entidade de previdência fechada criada pelo sistema Unicred e pelo sistema Ailos para poder responder esse grande desafio que é o planejamento financeiro. Mas também a longevidade traz muitas perspectivas e oportunidades que a gente e o cooperativismo pode aproveitar, e essa temática que eu quero trazer e compartilhar com vocês hoje, como que o cooperativismo pode atender a essa população que está cada vez mais longeva. Hoje nós estamos falando de uma população que tem mais de 60 anos, que representa 15% da população brasileira. Daqui a poucos anos, o momento em que todos nós, desejamos estar em 2050, nós vamos ter 32% da população com mais de 60 anos. E isso vai mudar completamente todos os negócios, sejam eles públicos, privados, as cooperativas, vai mudar a nossa vida, a escola, turismo. Todos os segmentos vão ser impactados, porque não adianta a gente olhar apenas para as possibilidades e perspectivas de inovação se a gente não compreender que as pessoas com mais de 60 anos vão representar 32% da população e elas têm necessidades diferentes. E sobre essa ótica da perspectiva positiva, eu quero trazer esse tema para dentro do cooperativismo, um tema que completamente inexplorado. Algumas cooperativas trazem já essa consciência de educação financeira, mas pouquíssimas estão olhando para uma possibilidade bastante positiva e que traz ali muitas formas de empreender nesse segmento, que é a economia prateada. Esse termo, esse conceito é bem novo no Brasil, mas ele já é bem antigo, nasceu na década de 70 no Japão, e ele, na verdade, corresponde a todo o consumo de bens e serviços e experiências que a gente pode gerar para esse público 60+, que só aqui no Brasil nós já estamos falando de 37 milhões de pessoas. É gente pra caramba, que representa hoje 20% de todo o consumo de produtos e serviços aqui no Brasil. No mundo, circula uma economia na ordem de 8 trilhões de dólares. E aqui no Brasil, nós já estamos falando de um consumo de 2 trilhões de recursos dessas pessoas que têm há mais de 60 anos, que envelheceram de forma diferente. Hoje, as pessoas com mais de 60 anos são pessoas bastante diferentes das pessoas que há 30 anos atrás completavam essa idade. Hoje, as pessoas que chegam na longevidade, elas chegam com muito mais independência, elas são mais empreendedoras, porque elas podem construir outras profissões ao longo da vida. É claro que o mercado tem que estar aberto, tem que ser inclusivo, e a gente vai falar sobre isso. Hoje o mercado não é inclusivo nesse aspecto, mas são pessoas que estão empreendendo a partir de 60 anos, são ativos físico e emocionalmente, procuram produtos e serviços de qualidades e têm autonomia de decisão. Envelhecer, gente, mudou muito. Por muitos anos, a gente não falava e hoje ainda falamos pouco. Até falamos, mas agimos pouco com relação ao envelhecimento, porque a gente tem medo de envelhecer. Mas, na verdade, a gente deveria ter medo de não envelhecer, porque o envelhecimento é um direito que nem todos conquistam. Envelhecer é uma oportunidade, é uma bênção a gente poder viver bastante. E a gente não precisa se assustar com isso, porque olha só, quem retrata aqui na minha imagem os novos sêniors? São pessoas ativas que estão prosperando, são pessoas que estão iniciando novas carreiras. Envelhecer mudou muito e dá para a gente essa perspectiva de a gente poder ainda criar muitas coisas a partir dos 60 anos, 70, 80, 90 anos. Recentemente, nós tivemos uma atriz aqui brasileira, Cláudia Raia, que teve filho aos 55 anos. Uma pesquisa feita com esse público aqui no Brasil trouxe que 68% dos sêniores afirmam que não imaginavam que chegariam tão bem. E por trás de não imaginar, tem uma situação muito problemática, que é não planejar, não construir ações efetivas para que esse tempo de vida mais longo também possa ser um tempo de vida bom.
que a gente consiga conquistar a longevidade, né, uma longevidade, mas que ela seja ativa e ela seja saudável. Essa mesma pesquisa, ela trouxe a percepção com relação ao nível de satisfação dessas pessoas. 40% reclamam que faltam produtos e serviços que satisfaçam as demandas dessas pessoas. A galera da cooperativa aqui, quem tem uma jornada mapeada para o cooperado 60+. Quem muda o aplicativo, que é uma coisa super básica e importante, porque eu, por exemplo, com 40 e poucos anos, já não enxergo mais as letrinhas cinzas finas. Imagina quando eu chegar com 60, 70 anos. Isso é uma coisa simples, mas é para ver que a gente não está ainda olhando para esse público. Quantas cooperativas aqui têm produtos específicos, linhas de crédito, aconselhamento financeiro, por exemplo, para uma pessoa de 70, 80 anos, aonde ela já está, inclusive, organizando ali um projeto, né, de planejamento sucessório, por exemplo. Que produtos e serviços nós estamos, de fato, criando de forma personalizada e não adaptada. Por quê? A Laila, ela fez essa pesquisa no Brasil e a grande conclusão dela é que marcas que não se adaptarem para acolher e atender esses novos maduros, eles vão se tornar, né, as marcas vão se tornar irrelevantes no futuro próximo. Que teremos, daqui a pouquinho, já mais avós do que adolescentes. E isso já acontece em 2 estados brasileiros, né, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então, aqui, senhoras e senhores, nós temos na economia prateada um mar de oportunidades para o cooperativismo, que tem nessa essência, no seu DNA, esse olhar para a vida de uma pessoa, e a vida, ela não se encerra quando a fase laborativa se encerra, porque muitas organizações e principalmente muitas instituições financeiras contribuem muito durante a fase laborativa de uma pessoa, ajudando através de linhas de crédito, de investimentos, as pessoas prosperarem, né, e gerirem melhor os seus recursos. Mas quantas organizações estão de verdade construindo ações efetivas para dar um amanhã melhor, para que a fase pós-laborativa seja tão boa, tão próspera, tão inclusiva quanto é na fase laborativa. Então, nós temos muitas possibilidades aqui, muitas oportunidades de criar produtos, serviços e experiências apropriadas para este público. Eu trouxe aqui, não vai dar tempo de discorrer, mas o material vai ficar e vai ser disponibilizado pela Mundo Copy. Eu trouxe aqui um framework, que são 8 desafios da maturidade. E para cada desafio desse, eu tenho certeza que as cooperativas podem, praticamente em todos, criar soluções para poder oferecer para os nossos públicos, né, 60+. Dentro desses 8 desafios, o primeiro deles aqui é engajamento e propósito. Como que eu trago de volta essas pessoas, esses cooperados que têm 60, 70, 80 anos e que ficaram uma vida toda se relacionando com a cooperativa, e eles, mais do que ninguém, podem dizer o quanto uma cooperativa foi importante na vida dele. Esse é um exemplo, mas existem outras possibilidades de trazer essas pessoas de volta para a comunidade, trazer mais esse senso de propósito, para que essas pessoas se sintam mais ativas e respeitadas. Saúde financeira aqui, nem se fala, nós temos muitas instituições cooperativas financeiras. Como que a gente pode ajudá-los a administrar melhor os seus recursos? Como que a gente pode ajudá-los a se prevenir mais com relação a fraudes e golpes? Os idosos são as pessoas que são os maiores alvos, né? E como que a gente pode gerar novas oportunidades de emprego para profissionais mais velhos? Quantas pessoas com mais de 60 anos está no grupo, né, de funcionários das cooperativas? Essa é uma temática importante, porque daqui a 20, 30 anos, esse grupo vai representar 32%. A sociedade tem que achar uma forma de acolher essas pessoas para o mercado de trabalho. É uma questão de subsistência da própria economia, porque a mão de obra vai envelhecer também. Mobilidade e movimento também, fazer essas pessoas poderem se movimentar com segurança dentro de casa e fora de casa também. Embaixo de cada um desses desafios, eu coloquei um exemplo de uma startup, mas já existem outros exemplos aí no mercado, mas são exemplos bem legais que podem inspirar vocês a trazerem soluções aí para dentro do cooperativismo. Estilo de vida, quantos sonhos, né? A geração passada era uma geração que trabalhou muito e deixou muitos sonhos para realizar depois. Quantas pessoas gostariam de aprender a tocar um violão? Quantas pessoas gostariam de ser professores? Quantas pessoas gostariam de fazer uma faculdade? Mas elas
acham que com 65, 70 elas são muito velhas e, na verdade, elas têm mais 20 anos de vida. E como que a gente poderia, através do interesse, que é um princípio do cooperativismo, através do interesse pela comunidade, ajudar para que elas possam perseguir as paixões que elas têm. Cuidado, né? Aqui nem se fala, né? As pessoas a partir dos 65 anos já vão ter pelo menos 2 doenças com uso controlado de medicação. Então, aqui tem muitas possibilidades da gente contribuir através de aplicativos, através de orientação, gestão do cuidado também é uma outra temática extremamente importante que a gente pode criar alternativas, saúde mental também, como que a gente pode maximizar essa habilidade cognitiva para que as pessoas possam ter uma mente cada vez mais ativa, porque a gente percebe com a longevidade um aumento muito grande nos casos de Alzheimer, por exemplo, porque as pessoas estão envelhecendo, estão ganhando mais anos de vida, mas não necessariamente ganhando mais qualidade de vida. E, por fim, a própria, um grande desafio que ninguém vai fugir dele é o fim da vida. Como que a gente pode orientar, por exemplo, vou dar um exemplo, mas existem outras possibilidades, no processo de transferência patrimonial, no processo de inventário, enfim, tem várias possibilidades aí. E para fechar esses exemplos, eu trouxe aqui, já temos no Brasil o primeiro case aqui de um banco para pessoas, para clientes, o Senior Bank, é um banco para pessoas com mais de 60 anos, que conseguiu já trazer algumas soluções diferenciadas em termos aí de produtos e serviços voltados para esse público, respeitando as particularidades desta galera que tem um momento de vida diferente. Na próxima década, os 60 a mais vão ser o grande motor de emprego, crescimento e inovação. E se tudo der muito certo, a gente vai estar lá, né? A gente vai estar lá. E para a gente estar lá bem, a gente precisa desde já preservar 4 capitais, que foi muito bem colocado pelo médico Alexandre Kalash. Se nós preservarmos esses 4 capitais, a gente vai conquistar aí uma longevidade ativa. Capital saúde, né? Conhecimento, capital social e o capital financeiro. Não basta apenas a gente guardar dinheiro para o futuro. A gente tem que ter saúde, a gente tem que ter amizades, a gente tem que ter conhecimento para poder ser sempre esse membro ativo e que a sociedade possa me acolher, porque eu sou uma pessoa que também estou aberta para aprender aí, enfim, novas possibilidades, novos conhecimentos. Obviamente que a gente não vai viver para sempre, a gente não pode viver para sempre, mas a gente pode sim viver mais e melhor. Então, se tudo der muito certo, a gente vai envelhecer. E tomara que a nossa geração e tomara que o cooperativismo consiga criar um mundo mais inclusivo, que permita que todas as pessoas, de todas as idades, possam prosperar. Porque hoje isso não está acontecendo. As pessoas com mais de 70 anos, mais de 65 anos, estão encontrando muitas dificuldades, inclusive para continuar trabalhando, porque o mercado não está mais acolhendo. Então, que o cooperativismo seja protagonista, né, desse movimento que permita que todas as pessoas, de todas as idades, possam, de fato, prosperar. Todos os negócios prosperem, mas que todas as pessoas possam prosperar também. Obrigada. Oi, Denise, chacoalhada no setor, isso é bacana. Você está me escutando bem? Sim. Tá, então tá bom. Excelente tuas colocações, você trouxe aqui um tema que é muito interessante, muito recorrente. Eu queria te fazer uma pergunta, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo. As pessoas, hoje em dia, é muito focado nessa parte mais do jovem, como você mesmo trouxe aqui na tua explicação. A idade mais avançada, você até trouxe a maturidade, não tem esse incentivo que tem para os jovens. Mas por que você acha que isso acontece, Denise? Se como você mesmo falou, dentro das empresas, é fundamental, e é fundamental a gente ter o sênior trabalhando mais pela sua sobrevivência, por que não temos essa atitude na sociedade? Eu vejo que a gente fala pouco porque a gente tem preconceito e medo, né? A longevidade, ela traz ainda aquela aproximação com a aposentadoria. E a aposentadoria tem, na verdade, um conceito muito ruim, ir para o aposento.
Então, eu não quero falar sobre aposentadoria porque eu não quero ir para o aposento. A longevidade também traz um pouco de medo porque ela vai aproximando a gente, digamos assim, do fato gerador. A vida, ela, né, enfim, dizem que já tem a morte da morte, né, já está estabelecido, daqui a pouco as pessoas vão poder viver para sempre, enfim, mas as pessoas têm muito medo e têm preconceito. E por essas duas razões eu entendo que elas acabam não olhando nem para si próprio, tomando ações efetivas para o seu próprio planejamento, porque muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que passaram uma vida inteira em carreiras executivas com muita ascensão, que levaram negócios para patamares assim absurdos, mas não conseguiram fazer isso para a sua própria vida. A gente primeiro negligencia a nossa própria vida, o nosso próprio futuro. Então, como que a gente vai acolher, né, a longevidade de outras pessoas se essa temática não está presente na nossa vida? Por exemplo, transformação digital. Na nossa vida, né? A gente teve que aprender a usar o celular. Com a pandemia, a gente teve que aprender a comprar comida, fazer consulta, tudo pela, né? A gente foi empurrado para isso. Então, a gente levou a tecnologia e a revolução digital para as empresas porque ela também estava na nossa vida. Mas a gente não leva a temática longevidade para os nossos negócios porque a gente não faz isso para a nossa vida também. Eu entendo que é isso. Falta a gente acolher isso para a nossa própria pessoa física, né? E aí não adianta nada, né, Douglas? Toda essa prosperidade, todo esse futuro cheio de possibilidades que a gente está construindo, se este futuro não me incluir, não adianta nada se eu não estiver incluída. Não adianta nada. Eu conheço muitas pessoas idosas que não estão nem de perto absorvendo aquilo que a gente já construiu. Então, se a gente não for incluído, não faz muito sentido. E para a gente incluir, a gente tem que construir ações, né, enquanto líderes, enquanto executivos de negócios, e eu entendo que o cooperativismo pode se diferenciar, né, de uma maneira bem intensa, porque o cooperativismo é humano, né, e o humano tem que olhar para esse momento de vida, né. Excelente. Eu até anotei aqui as duas palavras, preconceito e medo. Eu acho que o que você trouxe aqui, eu acho que encerra aqui esse nosso bate-papo. A gente, da Mundo Cop, está disposto, eu acho que isso que você está fazendo, de trazer uma ação para mostrar realmente esse preconceito e medo, eu acho que é fundamental, é mudar a visão das pessoas em relação a isso. Denise, quero agradecer muito aqui tua participação. No encerramento, fechamos aqui o nosso Cop Talk Summit com chave de ouro. Muito obrigado. Boa sorte para você. Boa tarde, Denise. Obrigado, viu? Obrigada, Douglas. E eu quero desejar a todo mundo aí uma vida bem longa, né? Muitos anos de vida, mas muita vida também em cada ano. Boa tarde a todos vocês. Tchau, tchau.